Sejam bem-vindos a mais uma aula. Para quem não me conhece, eu sou a professora Raquel Cardoso de Biologia daqui do canal. E hoje a gente vai falar sobre embriologia humana. Lembrando que essa aula vai ser dividida em duas, então a gente vai ter a embriologia humana e depois vocês procuram aqui no canal a aula de gamatogênese, que também é muito importante para a embriologia humana. A embriologia é um conceito muito cobrado no Enem. É muito cobrado também em aplicações de biotecnologia, tá certo? Conceitos de ética também, então pode ficar pra cá que a professora vai te explicar tudo, você vai sair daqui craque em embriologia. Bom, antes de mais nada, a gente vai conceituar, tá ok, pessoal, o que é a embriologia. Então vamos lá. A embriologia, gente, é uma área da biologia que vai estudar as fases iniciais do desenvolvimento dos seres vivos, tá certo? Então a gente vai ter embriologia que vai estudar o desenvolvimento dos mamíferos, dos artrópodes, dos répteis, tá ok? Dos humanos. Bom, então ela vai até, desde o primeiro formato da célula, da primeira célula do zigoto, até o surgimento dos órgãos e tudo mais. Então, esse processo da embriologia nos humanos, a gente tem três fases, que é a clivagem, a angulação e a organogênese, tá ok? É o processo que acontece dentro da barriga para a formação do feto, do bebê. Bom, andando aqui um pouco mais, a gente tem que explicar para vocês que temos três folhetos embrionários. Professora, o que são folhetos embrionários? Os folhetos embrionários são grupos de células que vão dar origem, respectivamente, a alguns órgãos, algumas funções do corpo humano. Então, esses folhetos embrionários são três: o ectoderma, o endoderma e o mesoderma. O ectoderma, como o nome já diz, ecto, é a parte mais superficial do corpo, então ele vai dar a origem a epiderme e órgãos anexos, como unha, sistema nervoso, a cavidade da boca, tá certo, pessoal? O endoderma, o próprio nome também já dá um spoiler pra gente. O endoderma é uma coisa que está mais adentro do corpo. Então, o endoderma vai formar ali o sistema respiratório, os órgãos do sistema digestório, pode formar o fígado, forma o pâncreas. E a gente tem o mesoderma. O mesoderma é uma coisa que está mais profundamente dentro do nosso corpo, que aí vai formar a derme, vai formar os ossos, os músculos, tá certo, pessoal? O sistema circulatório, o sistema reprodutor. Então, esses três folhetos embrionários é muito importante para a formação, para que tudo saia perfeito no nosso corpo, tá ok? Avançando aqui um pouco mais, trouxe para vocês aqui um esqueminha de como é essa formação. Então, aqui a gente tem uma célula, tá certo? A célula do zigoto, a primeira formação. E aí a gente tem as divisões aqui. O ectoderma é essa camada mais superficialmente. Eu vou ter o endoderma, essa parte um pouco mais adentro. E o mesoderma já é essa parte que está pintadinha de verde. Esse grupo de células que está pintado de verde, que realmente no interior da célula, vamos se dizer assim. A gente tem aqui também os esquemas. O ectoderma, como eu falei a vocês, anexos epidérmicos, sistema nervoso, cavidade. O mesoderma, ossos, músculos, sistema circulatório e reprodutor. E o endoderma, sistema respiratório, sistema digestivo. Então, tudo muito fácil até aqui, né? Bom, vamos avançando um pouco mais. A gente vai agora para as fases da embriologia humana. Como assim fases, professora? Desde a formação da primeira célula, que chamamos de zigoto, até o aumento das células, a multiplicação, até depois a formação de óvulos. Então, tudo isso está dividido em fases, pois facilita o nosso estudo. A primeira fase é a clivagem, tá certo? A clivagem, ela ocorre quando a fecundação, ou seja, iniciou a fecundação ali, o espermatozoide entrou no óvulo, já começa a fase da clivagem, tá certo? A clivagem, ela vai ser uma fase de segmentação celular, ou seja, a gente vai ter uma série de mitoses. Por quê? Porque aquela célula que foi fecundada, ela vai precisar se dividir em mais para que o zigoto cresça, o embrião cresça, né? E forme o bebê como a gente conhece. Bom, durante a clivagem, pessoal, essa estrutura, ela não vai aumentar de volume. Como assim, professora? A gente vai ter uma série de divisões, mas não vai aumentar o volume? Bom, eu vou ter divisões mitóticas dessa célula, mas não vão ser suficientes para que ocorra um aumento de volume muito, vamos dizer assim, muito notório. Então, nessa parte da clivagem, eu vou ter células chamadas blastômeros. Esses blastômeros
vai ser o grupo de células iniciais depois da formação do zigoto, tá certo? E, além do mais, durante o processo vai surgir também uma cavidade chamada blastocele. Essa blastocele vai ficar repleta de líquido, onde esses blastômeros vão estar ali imersos, tá ok? Esse líquido é chamado de vitelo, tá certo? Esse líquido chamado de vitelo, ele é um líquido altamente nutritivo, então tem muitas substâncias ali que mais pra frente a célula vai precisar para fazer novas divisões mitóticas. Passando disso, entramos na segunda fase, fase da grastulação. Na fase da grastulação, o aglomerado das células do zigoto já está ali implantado no endométrio do útero. Então a gente sabe que a fecundação do óvulo ocorre nas trompas. Depois disso, o óvulo desce até o útero. Quando o óvulo desce até o útero, ele já está na fase da glasturação. Na fase da glasturação, eu já tenho uma sucessões de divisões mitóticas maior. Então, eu já dobro o meu volume celular. E aí, o óvulo vai lá e se implanta no útero, que é o endométrio. Bom, nessa parte também a gente já tem blastocele, tá certo? Na glasturação, o embrião vai crescer em volume celular, como eu já tinha falado pra vocês, tá ok, pessoal? E aí a glasturação, ela vai ficar ali em torno da 3ª à 8ª semana de gestação. Então, da 3ª à 8ª semana de gestação, a gente sabe que está na fase da glasturação. Adiantando um pouco mais, a gente entra na fase da organogênese, que é a fase mais longa desse ciclo. Pelo próprio nome já diz, é a fase que vai formar órgãos, né? Bom, a organogênese da formação humana é em que os tecidos embrionários vão se especializar para formar os órgãos e os sistemas necessários para que o embrião se torne um bebê e depois cresça como um indivíduo saudável, tendo todos os órgãos e anexos no corpo de que precisa. Bom, os folhetos germinativos vão ser denominados agora de ectoderme, endoderme, mesoderme, como eu já tinha falado para vocês. E esse período é o período mais longo, que vai desde a fase gestacional, que vai se iniciar ali na 9ª semana, tá certo? E vai até o momento do parto. Então, como eu já tinha falado para vocês, é o momento mais longo, que só termina depois que o bebê nasce, né? Bom, trouxe aqui pra vocês um esqueminha de como isso acontece, tá certo, pessoal? A gente tem aqui o primeiro momento, o momento na mórula, que é logo depois da minha fecundação. Então, vai ter umas sucessões de divisões mitóticas, mas a minha célula ainda não vai crescer em volume, tá ok? No meu segundo momento, eu já tô ali na bástula, eu já tenho a blastocele, eu já tenho o líquido altamente nutritivo, eu já tenho as minhas células dobrando de tamanho. No meu terceiro momento, eu vou pra grástula, que já tá implantado no endométrio do útero, tá ok? Então, eu já consigo também fazer mais divisões mitóticas para que a célula cresça mais ainda, para que o zigoto cresça mais e comece a especializar em folhetos embrionários. E no meu quarto momento, eu tenho a neura. A neura ela já é uma parte do meu ciclo embrionário em que os tecidos embrionários já estão formados e, consequentemente, a partir daí eles vão começar a se especializar. Bom, vamos aqui então para as questões. São questões bem simples, bem práticas e são questões tiradas, pessoal, do Enem, tá certo? Vamos aqui então, vamos lá. No que se refere ao desenvolvimento embrionário humano, assinale a opção correta. Então, vamos olhar aqui as opções. Letra A. O processo de clivagem tem início após a nidação que ocorre no útero. Professora, o que é nidação? Nidação é nada mais, nada menos do que a colagem do zigoto no útero. E aí eu pergunto para vocês, a clivagem ocorre antes ou depois? Exatamente, a clivagem ocorre antes do processo de nidação, antes do processo de um embrião se colar no útero. Quando o embrião já vai colar no útero, vai se colar na parede uterina, ele já está no processo de grastulação, ele já está na segunda fase embrionária. Letra B. Os sistemas respiratórios e circulatórios são originários dos folhetos germinativos distintos. Olha só, minha letra B também está certa. Realmente os sistemas circulatórios e respiratórios são formados entre diferentes folhetos, não são formados de folhetos iguais. Vamos dar uma olhada aqui nas outras opções. Letra C. Glasturação. Glasturação consiste nas divisões meióticas do desenvolvimento embrionário. Essa parte está errada. Por quê? Vou explicar.
divisões meióticas. A meiose, pessoal, é para formar célula somática. A meiose não é para formar célula reprodutora. Então, nessa parte aqui, na glasturação, eu vou ter divisões de células mitóticas. Letra C tá errada. Vamos aqui ver as outras opções. Vamos aqui então olhar a opção letra D. D. Os blastômeros é responsável pela produção do hormônio gonadofina crônica humana. Bom, pessoal, essa opção tá errada, porque os blastômeros não são responsáveis por síntese de hormônio, tá certo? Os blastômeros são as primeiras células formadas ali na clivagem, depois a gente passa para a gastrulação. Então, a letra D tá errada. Vamos olhar aqui a letra E. A diferenciação e formação dos órgãos do indivíduo se iniciam-se no último trimestre da gestação. Letra E também tá errada. Pessoal, por quê? A letra E tá me dizendo que a formação dos órgãos só vai começar no último trimestre. Então, lá quando a mulher já tá com 6 meses. Claro que não, a gente sabe que a formação dos órgãos é um processo lento, demorado, então se inicia ali por volta da 9ª semana de gestação. Realmente a resposta dessa questão é a letra B, que nos diz que os folhetos circulatórios e respiratórios são formados por folhetos embrionários distintos. Se você acertou ou se você errou também e ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a professora vai ler depois. Bom, passando aqui, vamos fazer mais uma questão. Considerando o texto acima, julguem o item. Então, vamos olhar aqui o texto. O folheto embrionário, chamado de ectoderma, dará origem ao trato respiratório digestório do bebê humano. E aí, pessoal? Tá certo ou tá errado? A gente tem que pensar assim. Folheto embrionário, ectoderma. Ectoderma, o nome já diz, que são coisas superficiais. E aí, ele vai dar origem ao meu sistema respiratório? Ele vai dar origem ao meu sistema digestório? Certo ou errado, pessoal? Claro que não, né? Tá errado. O meu folheto ectoderma, ele vai dar origem à pele, aos anexos da unha, ele vai dar origem ao sistema respiratório, mas ele não vai dar origem ao meu sistema digestório. Quem vai dar origem ao meu sistema digestório é o meu endoderma, tá ok? Que já tá um pouco mais adentro do corpo. Bom, outra questão de certo ou errado. Considerando o texto acima, julgue o item, ok? A linhagem de células que origina os gametas do bebê humano não é proveniente do ectoderma, do mesoderma ou do endoderma. E aí, tá certo ou tá errado? Exatamente. Se você disse que está errado, você acertou. A linhagem de células, quando ele fala linhagem de células que originam os gametas, a gente está falando dos espermatozoides e dos óvulos. Se eu tenho espermatozoides e óvulos, eu tenho o meu sistema reprodutor formado. Se eu tenho o meu sistema reprodutor formado, ele foi formado por um desses 3 folhetos embrionários, que é o mesoderma, exatamente. O meu mesoderma vai formar os meus ossos, o meu sangue, ele vai formar também o meu órgão reprodutor, tá certo, pessoal? Bom, avançando um pouco mais, a gente tem outra questão. Vamos dar uma olhada aqui nesse texto. Durante o processo conhecido como clivagem do zigoto, onde ocorrem divisões mitóticas sucessivas, o zigoto ou célula-ovo, primeiramente vai se dividir em 2 células chamadas de blastômeros, que se dividem depois em 4, e esses 4 vão se dividir em 8 e assim por diante. Então, vai ser uma série de divisões mitóticas. Essas divisões sucessivas ocorrem quando o zigoto, pessoal, atravessa a tuba uterina, como eu já tinha falado para vocês, em direção ao útero. Geralmente se inicia após 30 horas da fertilização. Essas repetidas divisões formam uma esfera compacta de células que é denominada de. E aí a gente vai precisar lembrar do passo a passo das fases da embriologia, né? Então, primeiro eu tenho a minha clivagem, que é logo depois que ocorre a fecundação. Depois da minha clivagem, eu vou ter a formação dos meus blastômeros. Dos blastômeros, eu vou ter a formação da cavidade bastocele, e aí a gente vai passar para a glasturação, onde esse
zigoto já vai estar colado no endométrio, ou seja, na parede do meu útero. Bom, passando disso, a gente vai entrar então na fase de organogênese, tá certo, pessoal? E aí, a questão me pergunta: essas sucessivas divisões mitóticas que formam uma esfera compacta de células é denominada de letra A, mórula, bástula, grástula, letra D, saco vitelino primitivo, letra E, sinocorfoblastos. Bom, pessoal, aqui não tem como errar. Resposta certa, a letra A, de mórula, tá ok? Blástula não é, glástula também não é. Bom, chegamos ao fim dessa aula e eu espero que vocês tenham gostado. Antes de mais nada, eu preparei esse lindo mapa para vocês, tá certo? Vou sair aqui da frente para vocês tirarem aquele print, tá? O conteúdo da aula todo resumido. Tá muito show de bola. Bom, eu fico por aqui, então, um beijo e até a próxima aula.